Fala galera, mais uma videoaula aí de Word, né? Agora a nossa segunda aula aí e a gente vai estar iniciando falando um pouco, sabe, de formatação de texto, tá? A parte bem básica ali do Word, mas muito importante pra gente continuar aí a utilizar o Word para os nossos projetos. Então vamos lá. Primeiro eu vou dar uma dica aqui para que a gente possa utilizar essa dica aqui que eu vou dar nas outras aulas também, para a gente gerar um texto automático. Obviamente a gente não tem que ficar perdendo tempo digitando texto para depois a gente fazer a formatação do documento. Então para vocês também aí que quer treinar uma hora, mas não quer digitar o texto, a ferramenta é o seguinte. Vou aumentar um pouquinho o zoom para visualizar. Eu dou igual, rand, abre parêntese, vou botar aqui o número 2, fecha parêntese, tá? Esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um texto automático para mim do próprio Word com 2 parágrafos. Por que 2 parágrafos? Porque eu botei dentro do parêntese número 2. Se eu botasse 1, seria um parágrafo, 2 parágrafos, 3, e assim sucessivamente. Então, escreva esse comando, vou aqui no final, né, do comando, depois que eu fecho parênteses, e dou um Enter. Gente, depois que eu gerei esse texto automático, eu vou diminuir o zoom aqui, tá ok? Pessoal, para eu diminuir o zoom também, existe uma outra tecla de atalho, que é Ctrl mais o scroll do mouse, que é aquela rodelinha que eu posso ir para frente ou para trás. Então seguro a tecla Ctrl e rolo para frente ou para trás, ele vai dar o zoom in e zoom out, né? Que é aproximar e se afastar. Então legal. A gente tem aqui, mas isso aqui eu vou botar tecla de atalho. Eu gosto de utilizar muito tecla de atalho. Eu sempre falo para os alunos que é bom utilizar a tecla de atalho para exatamente ter uma agilidade na hora de produzir o texto. Tem hora que você pode utilizar só o teclado. Evitar utilizar o mouse, isso é importante para uma agilidade, tá? Então a gente tem 2 parágrafos aqui. Então o que eu posso fazer? Quando eu tenho um documento, eu tenho 2 formas de desenvolver esse documento. Uma, vou abaixar esse texto aqui. Ou eu posso, por exemplo, vou botar a letra em negrito e digitar o documento. Ou eu já tenho o texto e depois eu faço o quê? Seleciono o texto e aplico a função de negrito, tá legal? Essa é a primeira função, a primeira forma, né, que seria você, na hora que vai digitando, se você tiver que botar uma letra em negrito, uma letra itálica, aumentar a letra, mudar a cor da letra, você para naquele momento e faz a configuração, ou digita todo o texto e depois só faz o que? Marca a palavra, clica com o mouse e marca a palavra e, por exemplo, faz a configuração do negrito. Eu utilizo muito mais a segunda forma, acho até mais ágil, porque você faz o texto todo, corrige o texto quanto às palavras, acento, e depois só faz a formatação. Acredito que ganha um pouquinho de agilidade nisso aí. Então legal, eu vou apagar aqui essas palavras. Então a gente vai falar até rapidamente, para ser um vídeo curto, de algumas funções aqui da divisória fonte. Então primeiro a gente tem aqui o que? O tipo de letra, tá legal? Então, padrão aqui é calibre, corpo. A gente tem 2 tipos de calibre aqui, calibre e corpo é o padrão. Mas a gente tem vários outros tipos de letra aqui. Então poderia até mesmo, né, formatação de documento. Vamos supor que isso é um título. Eu sublinho essa palavra, venho aqui e mudo o que? O tipo dessa palavra. Então posso vir aqui e botar esse Arial Rounded MT Bold. Seria um tipo de fonte. Eu mudei. Então já estou fazendo uma formatação de texto aqui. Do lado eu tenho o tamanho. Lembrando que o tamanho padrão quando a gente inicia o Word é 11. A gente pode estar variando. Tomem muito cuidado que o padrão de impressão é 11, 12. Se você for aumentando, botar 14, 16, você vai perceber que o texto que você imprimir, vier ali no papel, vai vir grande. Então tome cuidado que, além disso também, quando você tem um documento, se você aumenta muito a letra, você toma muito espaço da folha. Talvez isso não seja muito interessante. Então variar entre 11 e 12 eu acho bem legal. Mas a gente pode estar aumentando também. Por exemplo, aqui é o título, formatação de documento. Posso estar clicando aqui e aumentar para o 18, por exemplo. Então eu tenho lá o título, Arial 18. Eu posso aumentar também ou diminuir através dessas 2 opções. Posso aumentar aqui, que é como se eu estivesse fazendo isso manualmente, né? Ou a clicar aqui para diminuir também, tá legal? Lembrando que quando eu clico na seta para baixo, eu tenho vários números aqui, porém não são todos os números. Então se eu quisesse, por exemplo, eu botar o tamanho 15, eu tenho 14 e tenho 16, não tenho 15. Então o que eu posso fazer? Clicar aqui, digitar 15 e dar um Enter. Quando eu faço isso, logo eu tenho palavra no tamanho 15. Então eu posso colocar qualquer tipo de número aí. Tá legal? Eu vou deixar 18 aqui. E embaixo eu vou começar a utilizar outras formatações. Então eu tenho, ó, o vídeo fornece. Lembrando que fornece ficou em negrito, que eu já apliquei. Mas a gente também pode aplicar negrito em outras palavras, né? Por exemplo, ou Word.
posso estar colocando negrito. Eu tenho como colocar também itálico, que seria uma outra opção da letra ficar, né, de um layout um pouquinho mais deitada. E tem como sublinhar também as palavras. Palavra-chave, quero sublinhar. Clico nesse S aqui, eu estou sublinhando a palavra. Lembrando que o sublinhado eu posso fazer também de outros tipos. Nem todo mundo sabe utilizar esse aqui, porque às vezes utiliza o Word de forma muito superficial, né, não se aprofunda. Mas eu posso utilizar outro sublinhado, clico na setinha para baixo. Eu tenho vários outros tipos, tá legal? Muito bacana lembrar isso. Quem precisa muito utilizar o Word? Uma área que utiliza muito o Word. Professor, professora, professores de modo geral estão sempre utilizando muito o Word. Para o quê? Fazer os testes, as provas. Então precisa às vezes destacar uma palavra, precisa aumentar um texto, precisa fazer uma formatação do documento, com certeza. Então normalmente professor e professor de qualquer tipo de matéria lida muito com o Word. Então vamos seguir em frente. A gente tem aqui outra opção também, que é essa função de taxado. Se eu clico aqui, ele vai cortar a palavra, né? Algumas funções aí utilizadas. E aqui eu tenho esse sobrescrito e subscrito, que eu posso fazer o seguinte. Vou dar um exemplo aqui. 2x, vou fazer até uma equação. 2x, vou utilizar primeiro essa opção aqui. 2x sobrescrito elevado a 2, né? Quando eu marco esse x2 sobrescrito, ele está marcado, tudo que eu escrever vai vir em cima, sobrescrito da palavra. Então eu poderia botar menos 1, dando exemplo. Quando eu quiser voltar ao normal, só clicar de novo, menos x mais 5, tá vendo? Um exemplo aqui de equação. E outra função também, eu posso 1 subscrito 0. Se eu desmarcar aqui também, menos 1 mais 8. Dando um exemplo aqui. Então eu já tenho duas funções aqui que muito lida com a parte de matemática, né? E seguindo em frente, para a gente fechar essa parte de fonte, eu tenho aqui o marcador, que também é muito legal. Por exemplo, eu posso botar pode, e eu tenho um marcador aqui. Eu posso utilizar o próprio amarelo, muito utilizado, ou outras cores também. O verde aqui, né? Se quiser marcar uma palavra, isso marca texto, né? E eu tenho aqui também essa parte de estilo de letra, né? Se provavelmente os título eu quisesse aplicar um estilo diferente, poderia clicar aqui e fazer uma formatação. Por exemplo, botar esse preto. Fica bem legal, gente, né? De uma forma rápida eu consigo fazer um estilo de título, é muito bacana. E essa parte aqui é a cor da fonte, que eu posso estar marcando a palavra e mudando a cor da fonte da letra aí que eu tenho no meu texto. Beleza, pessoal? E depois vocês podem visualizar que agora o texto mudou, tá com um estilo, um layout diferente, várias palavras, sublinhado, marcado. Eu posso também fazer o que? Meu texto voltar ao original. Olha que bacana. Se eu tiver formatado todo o texto, eu posso selecionar tudo e vir aqui nessa parte do A com a borracha, que é limpar toda a formatação. Quando eu clico, olha aqui, ó, todo o meu texto voltou à formatação original. Lembrando que só a parte do marcador de texto que não. Ah, se eu quisesse tirar, eu tinha que sublinhar aqui de novo e botar sem cores. Mas todo o texto eu marquei e vim aqui limpar toda a formatação. Legal, ele voltou ao original, voltou a letra calibre, tamanho 11 para tudo. Tá legal, gente? Então essa daqui é a videoaula, a segunda videoaula do Word, falando de formatação de texto. Com isso aqui que eu já aprendi, eu posso fazer em qualquer texto que eu tiver aí na minha mão ou quiser produzir pra mim. Tá legal, galera? Então curta, compartilha, tá? Se inscreva no canal aí que a gente vai gerar mais conteúdo pra vocês falando de Word. Se vocês quiserem também comentar abaixo, pra eu falar de um assunto específico dentro do Word ou dentro de outra ferramenta que você gostaria de aprender, pode colocar nos comentários, que assim que eu conseguir, vou produzir esse conteúdo e enviar pro canal pra ajudar vocês. Tá legal, galera? Então fique com Deus e um forte abraço.